Ok, meus amigos, minhas amigas, dê uma paradinha estratégica aí para um cafezinho e vamos continuar nosso grande curso aqui de Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, na segunda parte desta aula, nós vamos tratar aqui sobre o relatório de gestão fiscal. Lembre-se, nós terminamos a aula anterior falando sobre o relatório resumido de execução orçamentária, que é de responsabilidade do Poder Executivo. Agora vem comigo, olha só, artigo 54. No artigo 54 que nasce o relatório de gestão fiscal. O que ele diz? Ao final de cada quadrimestre, parou, o relatório resumido de execução fiscal, ele é bimestral, de 2 em 2 meses. Este aqui é de 4 em 4 meses, né? Olha só, um detalhe importantíssimo, porque eu já vi várias provas de concursos trocando essas datas, né? Será emitido, olha só, será emitido. O que significa esse será emitido? Quem é o responsável pela edição? Olha aí, quem é o responsável? Quem vai ser o responsável? São pelos, olha o plural aqui, ó, pelos titulares dos poderes e órgãos referidos do artigo 20, né? O artigo 20, você sabe o seguinte, que o artigo 20 é aquele artigo lá da despesa com pessoal, aonde é o detalhamento dos órgãos. Então, todos aqueles órgãos, todos os seus responsáveis são obrigados à emissão do relatório de gestão fiscal. Bacana? Tá aí, bingo para você. Uma grande diferença em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, né? Vem comigo, bacana? Certo, né? E agora, professor? Agora o artigo 54 vai falar o seguinte, ó, será assinado por quem? Ora, é assinado por aquelas pessoas que emitem o relatório. Quem são? Primeiro, vamos lá, o chefe do Poder Executivo, ok. Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem a responsabilidade de emitir o relatório de gestão fiscal a cada 4 meses, né? Segunda pessoa responsável, presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo, né? Professor, por que esse texto aqui? Porque o Poder Legislativo aqui, ele está incluso Poder Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, cada uma das casas, além disso, Poder Legislativo Estadual e para cada município, né? Terceira pessoa responsável, quem que é? O Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o legislador definiu para quem deve ser responsável a edição do relatório de gestão fiscal a quem? Presidente do Tribunal e demais membros do Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. E, finalmente, nós temos aqui o chefe do Ministério Público, né? Tanto da União quanto dos Estados. Então, cada poder e órgão vai estar o quê? Editando o seu relatório de gestão fiscal. Bacana? Aí o seguinte, o que diz o artigo 54? O artigo 54 ele trouxe duas informações para o nosso estudo. Ele definiu que o relatório de gestão fiscal ele é quadrimestral. Ele definiu quem são as pessoas responsáveis pela edição e definiu também quem será o responsável pela assinatura. Professor, este relatório será assinado apenas por essas pessoas? Não. O parágrafo único vai ampliar também as pessoas que irão assinar juntamente com o presidente, com o responsável pelo órgão, pelo chefe de poder, respectivo esse relatório de gestão fiscal. Parágrafo único. O relatório, atenção, também será assinado pelas autoridades responsáveis, pela administração financeira. Parou? Administração financeira, né? Normalmente o cara é responsável lá pelo CIAF, né? Então a administração financeira ou o contador do órgão, né? E pelo controle interno. Então, no mínimo, isso já foi cobrado em concurso público, o relatório de gestão fiscal será assinado pelo responsável pelo órgão, pelo chefe da administração financeira e pelo chefe do controle interno, no mínimo, né? Professor, o rol é exaustivo? Não, ele é exemplificativo, porque bem como outras, olha aí, outras definidas por ato próprio
de cada poder ou órgão referido no artigo 20, né? Ou seja, o próprio poder e o próprio órgão pode também definir que outras pessoas venham assinar, né? Professor, e aquele comentário mágico do senhor, né? Vou falar para vocês o seguinte, o meu comentário. Se eu fosse, por exemplo, governador do estado do Mato Grosso, eu sei que eu teria que assinar pelo chefe do Poder Executivo, tá certo? Mais o chefe lá da contabilidade geral e mais também quem? Mais o controle interno. Se eu fosse o governador, eu ia colocar todo mundo no meio, eu ia colocar todas as secretarias sistêmicas, né? Eu ia colocar a Secretaria de Fazenda, porque é responsável lá pela arrecadação, ou ia definir também para assinar esse relatório o secretário de Planejamento, que controla o orçamento, o secretário de administração, de gestão, porque trata principalmente da despesa pública, da despesa com o pessoal, o controle interno também, ou seja, eu ia colocar todo mundo no meio para quê? Se acontecer algum problema, vai todo mundo no meio, ou seja, aumenta o controle, né? Tudo bem? Então, o artigo 54, ele traz o relatório de gestão fiscal e ele define os responsáveis pela sua edição e também as pessoas que são obrigadas a assinar. Agora, o artigo 55 vem trazer o conteúdo do relatório de gestão fiscal. E aí, professor? Gente, o relatório de execução orçamentária, o anterior que nós estudamos, ele trata de quê? De receita, de despesa, de dívida, resultado nominal e resultado primário, bimestralmente para fazer a gestão, em especial, do fluxo de caixa da administração pública. Aqui fala gestão. Se é gestão, significa dizer que vai fazer gestão de quê? Dos indicadores. Quais os indicadores? Os indicadores da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, quais são os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal? O principal, despesa com pessoal, tem os percentuais definidos no texto da lei. Outros indicadores, dívida, aro, operações de crédito, concessão de garantias e assim por diante. Então, o relatório de gestão fiscal, ele vai fazer qual que é o conteúdo? O conteúdo é esse que eu acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, inciso 1º, comparativo com os limites que trata esta lei, complementar dos seguintes montantes. Professor, quais os limites? Sem olhar, olhando para mim, vamos lá, papo reto, né? Limites, né? Primeiro, limites com pessoal, né? Segundo limite, dívida, tá? Dívida consolidada, operações de crédito, concessão de garantias, todos os assuntos que nós tratamos especificamente aqui nas nossas aulas de lei de responsabilidade fiscal. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, despesa total com pessoal, né? Você sabe que a despesa total com pessoal, na lei de responsabilidade fiscal, vamos colocar aqui um fácil, né? No município é 54%, né? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o limite. Aqui é o limite e quanto que está no relatório, né? Aí 51%. Se está 51%, esse relatório, esse município está ok com o dispositivo do artigo 55, a linha A. Ou seja, o relatório de gestão fiscal basicamente serve para a verificação se o ente da federação, o órgão da federação, ele está de acordo com os limites da lei de responsabilidade fiscal. Desculpa, gente. Essa é a intenção, este é o propósito do relatório de gestão fiscal. Vem comigo. Despesa total com pessoal. Bacana, já tem os limites. Aí diz, distinguindo os inativos e pensionistas. Então, você vai ter os ativos, tá? Os inativos e os pensionistas, para você saber aí o tamanho do rombo aí, né, dos inativos que tem em cada órgão, né? Dívida consolidada, ou dívida fundada, ou a dívida mobiliária, que é aquela dívida, qual que é a dívida consolidada, salvo engano, é 200%, não é isso? E a dívida mobiliária é aquela dívida em títulos públicos. Nós estudamos isso aqui, 100% na aula de dívida e endividamento, né? C, concessão de garantia, tem um percentual que pode conceder as garantias. Todos esses limites aqui estão vinculados à lei, está tudo eles vinculado à receita corrente líquida, né? Letra D, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Nós sabemos, por exemplo, que o limite hoje praticado para antecipação de receita é até 7%, né? Outro limite que tem na lei,
as despesas que trata o inciso 2 do artigo 4º, né? Ou seja, esses limites não tem mais, né? Ou seja, então o relatório de gestão fiscal ele vai controlar, basicamente, despesa total com pessoal, dívida consolidada imobiliária, concessão de garantias e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Pô, professor, tem um negócio aqui na minha cabeça que não está batendo. Fala aí, meu filho, o que é? Cara, eu pego aí o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele não gerencia a dívida consolidada nem a dívida mobiliária. O Poder Judiciário não, né, concede garantia às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Essas informações aqui, atenção, nós iremos ver, salvo engano, no parágrafo 2º, né? Ó, tá? A linha B, a linha C e a linha D é exclusivo para o Poder Executivo, tá? Agora, a linha A é para todos, né? Porque todos os órgãos têm despesa com pessoal, né? Claro, professor. Tudo bem? Então, esse aqui é o primeiro inciso do relatório. Já antecipei um assunto para vocês. Inciso 2. O que é o inciso 2? O que adianta, né, gente? Apontar que está estourado o limite previsto na lei. Então, o inciso 2, sabiamente, ele quer uma medida proativa do órgão. Ou seja, despesa, ó, indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar se ultrapassado qualquer dos limites, né? Então é o seguinte, ele tem aí, tá, a indicação das medidas corretivas aí a adotar, né, ou a serem adotadas caso um órgão venha aí superar, ultrapassar os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bacana? E o terceiro item, gente? O terceiro item é aquele demonstrativo do último quadrimestre. Lembra o seguinte, que lá no relatório de execução orçamentária também tinha uma prerrogativa? Lá tinha uma prerrogativa, sim. Aqui também tem uma prerrogativa. Por quê, professor? Porque a lei de responsabilidade fiscal ele vai evitar o máximo possível o governante de levar dívidas de um exercício para o outro, né? Então ele vai trazer o quê? No último trimestre, quadrimestre aqui no caso aqui, tem o relatório vai ter que ter novos agregados, né? Por exemplo, letra A, né? Montante de disponibilidade de caixa em 31 de dezembro. Né? Então aqui vai ter que mostrar qual que é o saldo da conta corrente. Estou colocando saldo em conta corrente, coloca entre aspas aí, né? Da disponibilidade de caixa no dia 31 de dezembro. Letra B, inscrição em restos a pagar. Olha que coisa interessante, né? Inscrição em restos a pagar. Muito importante, né? A lei de responsabilidade fiscal, nós vimos, né, que principalmente no último ano de governo, né, essa regra só serve no último ano de governo, ele só pode inscrever em resto a pagar se tiver saldo suficiente, tá? Se tiver saldo suficiente para a sua devida inscrição. Por que isso? Porque eu não comentei isso na aula de resto a pagar, vou comentar agora para vocês. É que acontecia muito, né, que o último ano de governo, o cara ia lá e bombava nas compras, fazia tudo, ano eleitoral, tá? Então ele atendia todas as demandas políticas do seu povo, no quê? Pô, esse cara faz. Só que ele deixava uma conta para o cara pagar em restos a pagar, sem a respectiva disponibilidade de caixa gigante, né? Então a LRF parou com essa farra do boi, tá? Então a inscrição em restos a pagar no último quadrimestre. E só pode ser no último quadrimestre, porque no dia 31 de dezembro vai ocorrer o quê? A inscrição, né? O que mais? Restos a pagar, ele vai ser dividido em liquidados, aquilo que já teve a entrega do fornecedor, as empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem uma das condições de inciso 2 do artigo 41. Só lembrando para vocês que esse artigo 41 está vetado. Então, esta obrigação da parte final do 1, do 2, aliás, né, B2 aqui, os órgãos da administração pública estão isentos de fazer. Ele só vai fazer o seguinte, ó, empenhadas e não liquidadas. Então, você tem que apresentar o resto a pagar liquidado e não liquidado, né? Vamos lá. Terceiro dispositivo, perdão. Ainda, e resta a pagar, né? Vem comigo aqui. Empenhadas
e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. Olha aí, né? Ou seja, ele quer saber, né, quantas que foram inscritas até o limite da disponibilidade de caixa, quanto dinheiro que ele deixou para pagar os restos a pagar, né? Letra 4, não inscritas por falta de disponibilidade de caixa. Olha aí, não inscritas, ó, não inscritas por falta de disponibilidade de caixa. É a primeira situação, né? Principalmente quando que ocorre isso? No último ano de governo. Então o cara só pode inscrever em resta a pagar se tiver disponibilidade de caixa. Se fizer ao contrário, ele vai estar atentando contra as leis orçamentárias, poderá ser punido, né? Então essa é a primeira situação. E cujos empenhos foram cancelados. Então ele quer mostrar para a sociedade a quantidade de empenhos a serem cancelados, né? Infelizmente, esse tal de restos a pagar, gente, temos aí muita maracutaia, né, cara? Infelizmente, né? O correto era não ter o resto a pagar, o cara executar, mas não tem como ter, cara. Não tem como ser no primeiro ano, porque é uma opinião, uma consultoria minha do professor Luiz. Eu já fui ordenador de despesa. Cara, para você fazer o processo licitatório de acordo com a Lei 8.112, cara, é quase impossível, dependendo aí, gente, do que vai ser licitado, é quase impossível em um ano você fazer. Quase impossível, né? Então, tem que ter, infelizmente, os restos a pagar. Então, aqui no último quadrimestre, uma atenção especial aí em relação ao resto a pagar, né? Letra C, né? Último dispositivo, vem comigo. Ele vai falar do aro. Do cumprimento do disposto no inciso 2, né, do artigo 38. O que é isso? Liquidação do aro até o dia 10/2. Né? E da linha B, do inciso 4, que é aquela restrição de aro por último ano de mandato. Então, isso aqui é somente no último quadrimestre. Bacana? Então, tá aí para a galera. Vem comigo. Parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º é aquilo que eu falei para vocês, né? O relatório dos titulares dos órgãos mencionados no inciso 2, Poder Executivo, inciso 3, Poder Legislativo, inciso 4, Ministério Público, do artigo 54, que é o relatório de gestão fiscal, conterá apenas as informações relativas à linha A, ou seja, do inciso 1, despesa total com pessoal. Tá? Então ele tem que ter isso, né? Então a despesa total. Então o relatório de gestão fiscal desses órgãos deve conter apenas a despesa com pessoal. E os documentos referidos no inciso 2, ou seja, se o órgão, o Poder Judiciário, estourou o limite com despesa com pessoal, quais são as suas medidas. E o inciso 3, professor, acabamos de ver. O inciso 3 é no último quadrimestre, ele vai ter que apresentar todas essas informações. É claro que o aro, ele não pode, né? Aro não é de competência dele, somente do Poder Executivo. Bacana, galera? Então, esse aí é o parágrafo 1º do relatório de gestão fiscal, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que se corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Então, o relatório de gestão fiscal ele tem que ser publicado sempre 30 dias após aí, 30 dias após a publicação, o encerramento de cada bimestre. Transparência, né? Inclusive por meio eletrônico, né? Parágrafo 3º, né? O que diz o parágrafo 3º? Se o órgão, né, não vier a publicar o relatório de gestão fiscal no prazo certo, ele vai sofrer as restrições do artigo 51, parágrafo 2º. O descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º, o que é o parágrafo 2º? 30 dias após final de cada quadrimestre, sujeito ente à sanção prevista no parágrafo 2º, artigo 51. Prof, qual que é essa sanção? Já falei diversas vezes, eu vou repetir. Ele ficará impedido de receber transferências voluntárias. Aí você tem que ir lá no artigo 25, parágrafo 2º, nós temos uma restrição, né? E além disso, ficará proibido de realizar o quê? Contratações de operações de crédito, né? Salvo para o refinanciamento da dívida mobiliária, né? Ok. Parágrafo 4º e último parágrafo do relatório de gestão fiscal, ele vai dizer do formato, quem deve fazer o formato, né?
Os relatórios referidos no artigo 52. Prof, qual que é o artigo 52? Relatório resumido de execução orçamentária. E o artigo 54, que é o relatório de gestão fiscal. Deverão ser elaborados de forma padronizada. Prof, por que padronizada? Para você ter condições de comparar Estado como Estado ou você fazer uma consolidação das contas públicas, né? Ok, se é padronizado, alguém tem que padronizar. Quem vai irá padronizar? Perdão. Segundo, modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho que trata o artigo 67. Este aqui é o Conselho de Gestão Fiscal. Esse Conselho de Gestão Fiscal ainda não foi efetivado pelo Poder Legislativo. Então, hoje, quem é responsável para montar esses modelos é a Secretaria do Tesouro Nacional, né, o órgão de contabilidade geral da União é responsável por isso. Então, o cara vai lá, faz uma portaria definindo o modelo, todo mundo é obrigado a atender. Ok? E aí, professor, o que nós já estudamos? Nós estudamos agora o relatório de gestão fiscal, né? Vamos para a próxima parte, que é da prestação de contas, né? Também muito importante. Tá? Antes de entrar na prestação de contas, eu quero chamar a atenção para vocês, papo reto com vocês, cara, esta aula é muito importante. O relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, potencial questão de prova e será Ctrl+C e Ctrl+V dos artigos da lei. Como nós estudamos artigo por artigo, vai ficar fácil o seu entendimento. Agora, a gente vai falar prestação de contas, né? Também um instrumento de transparência. Essa prestação de contas aqui, tá? Ela é prestação de contas de quem? Da LOA, né? Vem comigo, vou fazer um mapa aqui mental para vocês. Essa prestação de conta aqui, para quem vai fazer concurso de área de controle, é potencial questão de prova, né? Eu, professor Luiz, eu já estudei bastante aí órgãos de controle, né? Professor, dia 2/2, eu lembro dessa data, sim, lá do ciclo orçamentário. Essa aqui é a abertura, né? A abertura dos trabalhos do legislativo, né? O ano legislativo começa no dia 2, né? Claro que pode variar, se dia 2 cair no sábado, vai para segunda-feira, dia 4. É sempre assim que funciona, né? Então, normalmente, o dia 2. O que acontece, né? Olha só. Do dia 2, que é a abertura, né? Então, o Poder Executivo tem 60 dias, tá, para encaminhar para o Congresso Nacional o quê? A sua prestação de contas. Olha aí. Prestação de contas. Prestação de contas de quê, prof? Prestação de contas da onde? Da LOA. Aí. Quem que tem que prestar contas? Ó, o chefe do executivo. Tá aí. Ele está dizendo aqui. Para o Congresso Nacional, tá? Vem comigo aqui. Esse artigo 56, ele fala até aqui. Depois a gente vai falar o artigo 57, ele fala daqui para lá, depois do Congresso Nacional. As contas prestadas pelos chefes de poder executivo. Chefes do poder executivo, está aqui. Esse cara que faz a prestação de contas, né? Incluirão. Então, nessa prestação de contas, olha só, incluirão quem? Ó, as suas próprias do poder executivo, vem comigo. Poder legislativo, está aí comigo, e judiciário. Mais Ministério Público, né? Então aí. Ele vai fazer a prestação de contas, né? Está aí. Ok, tá isso, né? Referidos no artigo 20. Artigo 20, importantíssimo, é o artigo lá da despesa com o pessoal que fala dos órgãos, das entidades, né? As quais receberão parecer prévio, separadamente, né? Parecer prévio, separadamente, ó, separadamente, tá? Separadamente, cada uma vai ter uma, ó, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. E agora, prof, vou falar a parte de lá. Então, em 60 dias, o Congresso Nacional recebe as contas, né? O Congresso Nacional, tá? Especificamente, lá no artigo 166,
parágrafo 1º da Constituição Federal, que é a CMO. A gente falou isso, né, lá no processo legislativo, né, orçamentário, tá aí. Esse aqui, o Congresso Nacional, ela vai enviar, né, ele tem aqui, ó, até 60 dias para enviar um parecer conclusivo do quê? Do parecer prévio. Aí. Parecer prévio. Quem que faz isso? Tribunais de Contas. Ele vai fazer um parecer. E esse parecer, ele vai passar pela CMO. Depois da CMO, ele vai para o plenário. Aí. Para aprovação das contas do presidente da República, né? E aí, prof, todo ano é aprovado? Rapaz, tem conta atrasada para ser aprovada, hein? Isso aqui é um julgamento político das contas, né? É o julgamento político das contas, né? Então, isso aqui é a prestação de contas. Eu fiz um macrofluxo para a galera aí. Tá? Isso que eu disse para vocês desse macrofluxo é o que está retratado nos artiguinhos. Então, vem comigo, né? Vamos explicar agora o parágrafo 1º. Né? O parágrafo 1º. Vem aqui. Puxa, professor, nunca pensei que eu ia estudar essas coisas. Aí, cara, você aprende o que é administração pública, né? Vamos lá, parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário, você sabe que serão apresentadas no âmbito. Então, as contas do Poder Judiciário farão parte do quê? Das contas prestadas do Poder Legislativo, Executivo, aliás, né? Primeiro, da União, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dois respectivos tribunais, né? E, finalmente, dos estados, pelos presidente dos tribunais de justiça, consolidando os demais tribunais. Então, tá aí para a galera detalhadamente, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? O parágrafo 2º vai falar do parecer, né? O parecer sobre as contas dos tribunais de contas, o parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57, 60 dias, né? Pela comissão mista permanente referida no artigo 1º, artigo 66 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais, né? Vamos lá ler de novo. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas. O que é isso, professor? Nós sabemos, tá? Que nós temos aqui, prestação de contas, né? Prestação de contas. Quem faz? O chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo. Interpretação. Aqui está incluso o quê? O próprio Poder Executivo, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, nós temos o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas, né? Aí nós temos as demais pessoas, que eu vou colocar tudo aqui, Poder Judiciário e Ministério Público. O que está dizendo aqui? Como é que é o procedimento? Tudo isso aqui ele vai para onde? Ele vai para o Tribunal de Contas, tá? Que vai fazer um parecer prévio. Ora, significa dizer, então, pela lógica que está errada, né, que o Tribunal de Contas vai fazer um parecer prévio, tá, de sua própria conta. Opa! Isso seria o entendimento normal. Por isso que o legislador, sabiamente, criou o parágrafo 2º. O parecer sobre as contas do Tribunal de Contas. Esse cara aqui, né? Quem vai fazer vai ser a CMO em 60 dias. Tá? Olha aí, peso e contrapeso, né? Não vai ser o próprio Tribunal de Contas. Aí. Tá? Será proferido no prazo de artigo 57, 60 dias, pela comissão
pela comissão mista permanente referida no parágrafo 1º, artigo 66 da Constituição, ou equivalente casas legislativas, que é a comissão do orçamento, que tem todas as assembleias legislativas em todas as câmaras municipais. Bacana? Então, sim, o parecer prévio, tá? O parecer prévio, o Tribunal de Contas vai fazer o parecer prévio sobre as contas do Congresso Nacional, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público. As contas deles, né, será feita pela CMO, Comissão Mista do Orçamento. Isso que está dizendo aqui o parágrafo 2º. Puxa vida, professor, isso aqui depende de interpretação, com certeza. Prof, tá certo? Claro, isso aqui atende altos princípios da governança corporativa, né? Você não pode prestar conta e você mesmo vai analisar suas próprias contas, né? Sempre uma terceira pessoa deve fazer o quê? A avaliação dessas contas. Então, as contas dos tribunais de contas é feita pela CMO, ou comissões do orçamento, ok? Parágrafo 3º, vem comigo, né? Perdão. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas, né? Então tá aí, a ampla divulgação. Julgadas é quando vai a plenário e é julgada, né? Lamento dizer que, infelizmente, no Brasil, o poder legislativo não tem aí, gente, tá? A cultura de estar julgando essas contas. Por quê? Porque se o chefe do poder executivo tiver essas contas reprovadas, né? O que acontece? Ele vai sofrer restrições aí da legislação. E uma delas é que não vai poder se candidatar, né? Não vai poder se candidatar. O que é tomadas, né? Tomadas é o seguinte, é o oposto da prestação, tá? De contas, né? É quando o terceiro. O que é prestação de contas? Você tem o dever de prestar contas. Então você tem que prestar contas em 60 dias, por exemplo. Passou 60 dias, você não cumpriu o seu dever de prestar contas. E aí? Aí um terceiro, normalmente o controle interno, faz a sua tomada de contas no seu lugar. Pronto, bingo, 10, né? Ok? Então, pago aí o parágrafo 3º. E agora, professor, vem comigo, né? Vamos continuar este curso aqui, nessa penúltima aula nossa. Artigo 54, vem comigo aqui, né? O artigo 64, a gente já comentou, ele trata do quê? Ele trata aí do parecer prévio. Quem emite o parecer prévio? Tribunal de Contas. E sobre as contas do Tribunal de Contas? Comissão Mista de Orçamento. Ótimo. Vai falar do prazo e vai falar dos prazos aqui. Vem comigo. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo. O que é o parecer prévio conclusivo? Aprova ou reprova. Parecer prévio conclusivo. Aprova ou reprova, né? Aí pode ter as tal das ressalvas, né? Sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, tá? E se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Então, prazo geral, 60 dias. O que ele diz essa parte final do 57, né? Está dizendo que as constituições estaduais podem ter outro prazo, 45 dias, 90 dias, e tem, de acordo aí com cada constituição estadual e cada lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal. Parágrafo 1º, é uma exceção de prazo, né? Então, prazo, 60 dias. Atenção. No caso de municípios que não sejam capitais, olha aí, municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias, né? Isso aqui está dando o quê? Um fôlego, né? Um fôlego para quem? Um fôlego para os tribunais de contas, né? Então vamos lá, né? Capital, 60 dias. Tá? Municípios com mais de 200 mil habitantes, 60 dias. E o prazo para o Tribunal de Contas emitir o parecer para um município de 10 mil habitantes, 180 dias. Né? Isso aqui está dando um prazo, aí, um fôlego para os tribunais de contas. Né? Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. No final do ano,
sempre tem aí, né, um recessozinho, né? Então ele não pode, tá? Não pode, então, entrar de recesso, pode ser no meio do ano no recessozinho, enquanto não tiverem contas pendentes de aprovação e de edição do parecer prévio conclusivo, né? Ok, estamos falando de quê? De prestação de contas, né? Artigo 58, o último artigo da prestação de contas, né? Vem comigo. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e o combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições. Vejam aqui, mais uma vez, né, a preocupação do legislador no tocante receita pública, né? O que o governo quer? O governo quer o quê? O governo quer o seguinte, o governo deseja que o ente da federação arrecade e combata aí a sonegação, a evasão fiscal de qualquer jeito, né? Tudo isso por quê? Porque sem receita não tem como ter o quê? As despesas públicas, a ação governamental. Então isso que diz o artigo 58, bacana? E chegamos agora no último, né? Na última sessão do capítulo 9, que é da fiscalização da gestão fiscal, né? Professor, por que isso, né? A lei, sabiamente, definiu o quê? As pessoas responsáveis pela fiscalização da lei. Você já pensou se a lei não tivesse as pessoas responsáveis pela sua fiscalização? Pronto, né? Ficava o quê? Ia ser ver navios, não ia ser mais uma lei brasileira que era editada, né? Só que, ao contrário, tá? A lei de responsabilidade fiscal, eu vou usar um termo popular, ela pegou no gosto popular. Realmente ela pegou no gosto popular e ela passa, né? Professor, vem comigo. Quem deve fiscalizar? O povo. Certo? Quem representa o povo? Aqui. O poder legislativo. Olha a lógica do legislador. Tá? No poder legislativo, você tem um auxiliar, tá? Que são os tribunais de contas, tá aí. Então, este cara aqui tem a função principal de controlar isso aqui. Professor, só o Tribunal de Contas? Não. O que mais? O controle interno. Aí. O controle interno. Quem mais, professor? O Ministério Público, que é o fiscal da lei. Tá aí. Cara, então LRF, esse curso que eu expliquei para vocês, artigo por artigo, cara, se você vai fazer qualquer concurso de Tribunal de Contas, qualquer concurso aqui de controle interno, tá? Até do Ministério Público, principalmente esses dois aqui, que são áreas de controle, cara, esse curso aqui vai te ajudar muito e você vai acertar todas as questões de prova. Pode escrever. Vem comigo. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de conta, e quando ele está no plural, tribunais de conta, nós temos os tribunais de contas da União, dos estados, dos municípios e do município, né? E o sistema de controle interno de cada poder, ó, controle interno de cada poder, porque lá no artigo 75 da Constituição, tá? Este cara aqui, ó, o amparo constitucional, está previsto lá no artigo 71. Acho que é 70, né? 70 ou 71, parágrafo único. Esse cara aqui está previsto no artigo 75 da Constituição Federal. Né? Vem comigo. E o Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase a que se refere a. Então, o que acontece? Ele atribuiu essas três pessoas, Tribunal de Contas, Controle Interno e Ministério Público, a responsabilidade de fiscalizar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí agora ele vem com uma série de incisos, né? Esses incisos aqui é meramente exemplificativo, não é exaustivo, né? Ele quer dizer o seguinte, olha, Tribunal de Contas, Controle Interno, Ministério Público, você tem que dar ênfase maior a esses dispositivos, tais como, primeiro, atingimento das metas estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias, a LDO. Você sabe que a LDO
ele vai definir metas e prioridades da administração pública. Tá aí, né? Segundo item, né? Limites e condições para a realização das operações de crédito e a inscrição em restos a pagar. Terceira fiscalização. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos do artigo 22 e 23, que é a recondução da despesa com pessoal, né? Inciso 4º, diz o seguinte: providências tomadas conforme o disposto do artigo 31. O que o artigo 31 trata da dívida, né? São as medidas para a recondução da dívida, para a recondução dos montantes da dívida consolidada imobiliária dos respectivos limites, aos respectivos limites, né? Inciso 5, destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais, regra de ouro, e a desta lei complementar. E, finalmente, o último dispositivo aqui é o 6º, cumprimento do limite dos gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Daí, controlar o gasto dos totais dos legislativos municipais, quando houver. Bacana? Então, aí, artigo 59, né? Parágrafo 1º, vem comigo. O parágrafo 1º, ele traz uma atribuição importante para os tribunais de contas, né? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, dos municípios e do município, né? Alertarão, ou seja, ele vai ter que emitir um comunicado de alerta aos poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem. Ou seja, ele vai emitir um comunicado de alerta aos órgãos do artigo 20, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Ministério Público, qualquer um deles. Quando? Claro, quando descumprirem alguns requisitos ou quando estiverem, alerta, né? Próximos de descumprir algum limite estabelecido, né? Próximos de descumprir, né? Primeiro, a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4º, né? Como o inciso 2 do artigo 4º foi vetado, não tem aplicabilidade à primeira parte do inciso. A segunda parte do inciso, no artigo 9º, né? E no artigo 9º. O artigo 9º, ele trata das situações quando deve ocorrer a limitação de empenho. Quem deve limitar o empenho? Normalmente o próprio órgão, né? Essa aqui é a regra geral. Então ele vai demandar um relatório, um comunicado de alerta. Olha, você tem que fazer limitação de empenho, né? Vem comigo aqui uma informação importante que eu esqueci de passar para vocês lá na aula de despesa com pessoal, que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite, né? Olha aí o estado de alerta, 90%, né? Então, com a despesa com pessoal, gente, olha só, despesa com pessoal, tá? Você tem aqui, 90% comunicado de alerta. Quem faz esse comunicado? Os tribunais de contas, né? Aí nós temos um 95%. Isso aqui é o limite prudencial, certo? Prudencial, tá aí, ponto final. Vou ter que saber, relatório de alerta, 90%. Eu já vi cair isso na prova muitas vezes. Pode ter certeza, muitas vezes eu já vi isso aqui ser cobrado em prova, né? Tem mais? Sim. Vamos lá comigo. Que os montantes da dívida consolidada, mobiliária, as operações de crédito e a concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. E também vai emitir um comunicado de alerta. Esse alerta você não vai ter nenhuma restrição, tá? É só para o governante, para o gestor, ficar sabendo que ele está em estado de alerta, então ele vai ter que gerenciar suas despesas, né? Lembra-se, gente, qual que os dois grandes objetivos da LRF? Evitar déficits públicos e reduzir as dívidas e o endividamento, né? Inciso 4º, que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei, tá? E, finalmente, nós temos aqui
fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Então, o Tribunal de Contas aí, ele pode estar aí, emitindo aí indício de irregularidade, pode fazer um estado de alerta. Bacana? Ok, né? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? Compete aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Então, quem que vai dar a chancela se o órgão está ou não dentro dos limites é o Tribunal de Contas da União. E a última atribuição que a LRF atribuiu é para o Tribunal de Contas da União. Tá? O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto dos parágrafos 3º, 2º, 3º e 4º do artigo 39. O que diz o artigo 39? Operações com o Banco Central. Então lá nós temos várias operações específicas, principalmente com títulos da dívida, com títulos mobiliários, né? Então o Tribunal de Contas, aliás, o Banco Central não vai ficar sem fiscalização. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal sabiamente atribuiu a quem? O Tribunal de Contas da União para fiscalizar, atenção, apenas o 2º, o 3º e o 4º, né? E aí, professor, nós terminamos aí esta magnífica aula, essa aula importantíssima, nossa penúltima aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. E como sempre, eu faço aquele nosso, né? Olha aí a nossa mensagem, né? Olha esse cara aí, Albert Einstein, né? O cara que tem a mente mais brilhante aí do mundo contemporâneo, né? Esse cara aí, né? A imaginação é mais importante que a ciência. Olha aí, a imaginação é mais importante do que a ciência. Porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro, né? Sabe as palavras aí do cara mais brilhante, a mente mais brilhante que nós tivemos, Albert Einstein, né? Inclusive tem filme dele, cara, no Netflix, cara. Se quer uma sugestão de filme, vai lá, assiste lá o filme do Albert Einstein no Netflix, é muito bom. Eu gosto de assistir todos esses filmes assim, todos eles eu gosto de assistir. Tá certo, pessoal? Ó, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau! Clique like.